A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, eu sou o presbítero André Charles Direito, da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira. Que benção estarmos aqui juntos mais uma vez e juntos vamos dar continuidade aos nossos estudos da EBD. Já chegamos à nossa quarta lição, né? Elias e os profetas de Aserá e Baal. Quero aproveitar a oportunidade e te agradecer muito obrigado por você ter se inscrito no nosso canal, muito obrigado por você ter dado um like em nossos vídeos, muito obrigado por você ter comentado no nosso vídeo. Nossa, como isso me ajuda! Claro que ajuda o canal, claro que ajuda a fazer missões, isso tem me ajudado muito. Eu quero te agradecer, até porque eu louvo a Deus pela sua vida, porque você, a sua inscrição, a sua participação aqui no canal é o que me motiva a continuar fazendo esse trabalho, é o que me motiva a continuar estudando no sentido de poder compartilhar com você esse estudo. Então, muito obrigado. Você não tem noção como você me deixa feliz em estar aqui inscrito no canal e também estar dando like e compartilhando o vídeo como você tem feito. Muito obrigado mesmo. Que a bênção do Senhor chegue sobre a sua vida de maneira assim transbordante, abundante mesmo, como o nome do canal, né? Canal Vida em Abundância. Que a abundância de Deus chegue sobre a sua vida de maneira poderosa. Mas vamos para a lição. A lição de hoje nós vamos falar sobre o profeta Elias e o grande desafio, né? O desafio lá no Monte Carmelo. Quais foram as motivações de Elias para que ele pudesse lançar esse grande desafio ao rei Acabe, aos profetas de Baal, aos profetas de Aserá? O que motivou Elias a estar tomando esta decisão de desafiar os profetas? Nós também estaremos meditando sobre o próprio desafio em si. O que nós podemos extrair, o que nós podemos aprender, sabe, de verdades literais que ocorreram ali e de verdades espirituais, né, dentro do próprio desafio. Que lições espirituais nós podemos tirar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? E também vamos estar meditando o que aconteceu com Elias, irmãos. Elias teve uma depressão, essa doença terrível. Será que Elias teve um desânimo? Será que houve um esgotamento total de Elias? Bom, nós vamos estudar, vamos meditar e vamos descobrir o que aconteceu com Elias, né? Mas também vamos aprender sobre como Deus tratou de Elias, né? Que verdades incríveis e maravilhosas, espirituais, nós podemos tirar do tratamento que o Senhor Deus, o nosso Papai do céu, trabalhou ali com Elias, e como que nós podemos extrair verdades espirituais tremendas para a nossa vida. Então fique conosco, que essa lição está imperdível. Quero aqui também deixar um abraço para todos os irmãos da família nogueirense, e assim também como eu quero mandar um abraço para você, para a sua igreja. Que o Senhor Deus te abençoe. Por sinal, deixa aqui o comentário, qual o nome da sua igreja, qual o município, qual o estado. Esse primeiro tópico na lição, nós vamos estudar as motivações do coração de Elias para poder desafiar os profetas de Aserá e de Baal, e por que o povo vivia cocheando em dois pensamentos. Bom, primeiro, Elias, ele lança esse desafio, certamente que guiado pelo próprio Deus, conduzido pelo próprio Deus a fazer isso, com o propósito de desmascarar o próprio Baal e também os profetas de Baal. Porque Baal é uma mentira, irmãos. Era algo criado pelo próprio homem. Então Elias ia desmascarar que Baal não tinha poder nenhum, e nada ele podia fazer, né? E também Elias ia desmascarar os profetas de Baal, porque eles eram outros mentirosos, irmãos, que sabiam que nada poderiam fazer, porque Baal não passava de uma mentira. Apesar de que nós sabemos que os demônios se aproveitam dessas circunstâncias, né, e acabam se manifestando nesse meio de idolatria,
mas de fato e de verdade, Baal era uma mentira, assim como os profetas dele. Então Elias aproveita essa oportunidade para não apenas desmascarar a mentira, mas também para revelar o grande e todo-poderoso Senhor dos Senhores, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, conforme o próprio Elias, orando, falou desta maneira. Agora, por que o povo ficava em dois pensamentos? Cocheando em dois pensamentos, irmãos? Porque, infelizmente, o povo não conhecia Deus. O povo não se debruçava sobre a palavra, o povo não meditava na palavra, não estudava a palavra. O povo tinha abandonado o conhecimento do Senhor. E quando o povo de Deus, irmãos, abandona o conhecimento, o estudo, a meditação da palavra do Senhor, aí não tem jeito, irmãos. Aí, como disse o profeta Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, o povo perece, ou seja, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Foi o que o próprio Deus disse através do profeta Oséias. Do contrário, quando o povo medita na palavra, tem prazer na palavra, como o salmista disse no capítulo 1, aí o povo é bem-aventurado, o povo é feliz, O povo é como uma árvore frutífera ali próximo aos ribeiros de água, que não, as folhas não murcham e o fruto dá na estação certa. Que bênção, Mas aquele povo não meditava na palavra, faltava-lhe o conhecimento. Por isso, eles não sabiam mesmo quem era o Deus verdadeiro. Ora eles pensavam que era Baal, ora eles pensavam que era o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, e também ali o Deus de Elias. Agora vejamos, irmãos, que hoje não é diferente, e aqui é algo que você precisa conversar com seus alunos, porque se o povo de Deus hoje não meditar na palavra do Senhor, vai se tornar, porque muitos infelizmente já são o que? Analfabeto bíblico, irmãos. O analfabetismo bíblico não para de crescer, infelizmente. E quando o povo de Deus se torna um povo analfabeto, no sentido bíblico falando, sabe o que acontece? Ele fica vulnerável às astutas ciladas do inimigo, ele fica vulnerável às heresias, às mentiras, fica vulnerável aos falsos ensinos, irmãos. E aí o povo fica aí, cocheando em dois pensamentos, em dúvida. Até hoje é assim, irmãos, por falta de conhecimento bíblico. Então, como é importante a gente estar aqui estudando junto, como é importante você estar compartilhando esse vídeo, enviando para outras pessoas, dando um like no vídeo, porque aí o YouTube vai enviar para outras pessoas, nós vamos combater o analfabetismo bíblico junto, para que as pessoas possam chegar ao conhecimento de Deus, crescer na graça e no conhecimento e parar de cochear em dois pensamentos. Inclusive, nós temos aqui no nosso canal, o canal Vida em Abundância, uma mensagem só sobre o analfabetismo bíblico, tá? Se você se quiser enriquecer a sua aula e assistir essa mensagem, com certeza vai te dar mais subsídios ainda para você poder trabalhar esse primeiro tópico, que foi a motivação de Elias e também a causa do povo ter dois pensamentos. Recapitulando, as motivações de Elias foi desmascarar os profetas mentirosos e Baal, o Deus da mentira, um Deus mentiroso, com D minúsculo, e também revelar ele como um profeta do Senhor para o povo e também revelar o único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Claro que o que Elias queria é que o povo se convertesse, é que o povo despertasse do sono, da sonolência, e ali, tendo esse encontro com a manifestação do Todo-Poderoso, que ele se convertesse, entregasse o seu caminho e parasse de andar em dois pensamentos. Então, se você gostou desse primeiro tópico, dê um like aí no nosso vídeo, que isso vai estar ajudando muito aqui o nosso canal. Bora para o segundo tópico. Bom, irmãos, agora no segundo tópico, eu queria
pensar um pouco com os irmãos em relação ao próprio desafio em si, tá? Mas eu quero me ater mais ao que Elias fez, não o que os profetas de Baal fizeram. Eu sei que eles se cortaram, clamaram o dia todo, até meio-dia, e nada de acontecer nada, enfim, aquela loucura toda lá, aquela mentira toda, aquele cenário lá todo. Mas, na verdade, o que Elias fez? A gente aprende muito com Elias. Com Elias a gente vai aprender demais. Porque nós vamos ver que a primeira atitude de Elias ali foi restaurar o altar que estava quebrado. E o altar do Senhor, irmãos, que estava quebrado. Veja só, queridos, nós sabemos que naquele tempo o lugar da adoração, do sacrifício, era no templo, lá em Jerusalém. Não era ali no Reino do Norte, ok? Porém, contudo, aquele altar, a Bíblia diz que era um altar do Senhor que estava quebrado. Possivelmente, algum profeta, algum sacerdote ali do Reino do Norte, que estava impedido de ir para o Reino do Sul, eles devem ter levantado aquele altar como uma maneira de estar ali adorando e louvando ou sacrificando ao Senhor. Agora, a questão é que o altar estava quebrado. Já não havia mais adoração ali, já não havia mais sacrifício ali. Então, a idolatria também era tanta, que realmente estava difícil. Então, Elias vai restaurar o altar do Senhor que estava quebrado. E isso aqui já fica uma grande lição para a nossa vida. Porque a Bíblia nos revela que nós somos sacerdotes. E o ofício do sacerdote, irmãos, é manter o fogo aceso continuamente no altar. E o altar nós sabemos que é o nosso coração, porque nós somos o templo do Senhor. Agora, como que o sacerdote vai manter um fogo ardendo continuamente no altar se esse altar está quebrado? A primeira coisa a se fazer é se restaurar o altar. E aí nós vamos aprender aqui com Elias como ele restaurou esse altar, e nós vamos aprender algumas lições espirituais para a nossa vida também, irmãos. Vejamos, primeiro, o que Elias fez? Ele catou 12 pedras para organizar ali, para restaurar o altar. Vejamos, irmãos, as 12 pedras simbolizavam as 12 tribos de Israel, mas as 12 tribos não estavam divididas naquele momento, o reino não estava dividido, o reino do norte, o reino do sul, 10 no reino do norte e 2 tribos no reino do sul. Estava sim, verdade. Mas ali Elias estava mostrando que para um altar ser restaurado, o altar precisa de todos juntos, irmãos. Precisa de uma unidade, sabe? Deus não via o povo dividido, Deus via o povo como um só. Deus tinha uma aliança com os dois, tanto com o reino do sul como o reino do norte. Deus tanto tinha essa aliança com o reino do norte que o profeta Elias estava ali, irmãos, a serviço do Senhor, para despertar e trazer o povo para o concerto com o próprio Deus. E o que nós aprendemos isso na nossa vida? É que se nós realmente queremos restaurar o altar do Senhor, a primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos, é restaurar a comunhão. É restaurar a comunhão com os próprios irmãos. Sabe, irmãos, nós podemos e devemos e pertencemos a igrejas diferentes, a denominações diferentes, mas nós somos um só no Senhor. Nós somos um único corpo, nós somos irmãos, temos um só Pai, o Pai Celestial, sabe? Então, nós precisamos restaurar essa comunhão. Como é bom, irmãos, e como agradável é que os irmãos vivam em união, vivam em unidade, sabe? Eu amo falar com os irmãos de todas as denominações, irmãos. Eu sou da Assembleia de Deus, mas eu tenho amigos da Igreja Batista, da Igreja Nova Vida, da Igreja Presbiteriana, sabe? Não importa qual é a placa denominacional do meu irmão, o que importa é que nós precisamos ter comunhão. Se queremos ter um altar restaurado no nosso coração, um altar do Senhor, tenha comunhão com todos os irmãos, independente da placa denominacional dele. Agora, também é importante, irmãos, termos comunhão dentro da própria igreja, sabe?
Porque às vezes nós entramos e saímos da igreja onde nós congregamos e sequer damos a paz do Senhor, sequer cumprimentamos os irmãos. Eu particularmente, eu gosto até de chegar um pouco mais cedo na igreja e sair um pouco mais tarde, para poder ter aquele tempo de comunhão, né, antes do culto e um tempo de comunhão depois do culto. Porque durante o culto, irmãos, nós não podemos ficar conversando, não é verdade? Durante o culto nós temos que adorar o Senhor, né? Em comunhão em relação a estarmos juntos, né? Mas nós precisamos estar adorando ao Senhor, adorando a Deus. Agora, antes do culto e depois do culto, é tão bom ter aquele papo, estar junto com um amigo, com outro, com um irmão em Cristo ali, estar conversando. E isso faz parte dessa restauração do nosso altar de adoração ao Senhor. Tá bom? Converse isso com seus alunos, vai ser muito importante e muito edificante, porque nós estamos às vezes na igreja há anos e nem sabemos o nome do nosso irmão, que senta do nosso lado. Então, que possamos restaurar a comunhão uns com os outros, não é verdade? E agora, o que Elias fez depois? Ele monta essas 12 pedras, não é verdade? Organiza ali o altar e ele vai fazer uma vala, irmãos. Uma vala em volta do altar. Faz essa vala e enche de água, mostrando que, criando essa dificuldade para o fogo descer e se manifestar ali, exatamente para provar que o negócio era sério, irmãos, que era Deus mesmo, só Deus poderia fazer aquele milagre. E o que nós aprendemos para a nossa vida espiritual? É que a vala é um lugar de tropeço. E nós aqui, irmãos, estamos cercados por essa vala, porque o inimigo é um local de tropeço. E ele anda ao nosso derredor buscando uma oportunidade de nos derrubarmos na vala, sabe? Que são as astutas ciladas dele mesmo. Ele arma essas ciladas em nossa volta e fica procurando uma oportunidade de fazer você cair. Veja bem, Elias fez aquela vala e encheu de água, mas aquilo não foi impedimento para a manifestação do Senhor. Aleluia! E na nossa vida, essas astutas ciladas do diabo, essa vala que o inimigo cria de ciladas para tentar nos derrubar, isso não é impedimento, irmãos, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, sabe? É maior, que nós possamos ser vigilantes, mas crer que apesar das dificuldades, apesar das ciladas do inimigo e dele estar tentando nos derrubar, nós não vamos cair. E se cair, o Senhor é fiel para nos levantar, irmãos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e assim como Deus se manifestou lá no Monte Carmelo, apesar mesmo da dificuldade da vala cheia de água, assim também Deus se manifesta na nossa vida hoje, apesar de toda essa armadilha do diabo e apesar de vez ou outra alguém até cair, mas cair do homem, mas Deus nos levanta quando nós confessamos, quando nós deixamos e quando nós nos arrependemos do nosso pecado. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar e para nos levantar e nos fazer continuar. Deus vai se manifestar na sua vida, irmãos, querendo o diabo ou não, tendo impedimento ou não, porque você é filho do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Elias, ele vai preparar o sacrifício e vai colocar lá em cima do altar o sacrifício. E veja só, irmãos, que interessante isso. Porque esse sacrifício, ele aponta, irmãos, para o sacrifício de Jesus Cristo. É porque Jesus Cristo se sacrificou por cada um de nós, é que hoje nós somos a casa de Deus, somos templo do Espírito Santo, somos sacerdote, aleluia, o Senhor Jesus é nosso sumo sacerdote e nós somos sacerdotes e hoje nós podemos cuidar do templo, podemos manter esse fogo aceso, queimando do Espírito Santo dentro de nós, podemos trabalhar para o Senhor Jesus, porque Ele um dia morreu no nosso lugar. Só por isso, irmãos, se não fosse o sacrifício dele, nada hoje seria possível. Ele é o nosso
sacrifício perfeito. Louvado seja Deus! Mas esse sacrifício que Elias montou ali, ele também aponta, irmãos, para o nosso sacrifício que nós apresentamos a Deus. Porque se nós queremos ter um altar restaurado, nós precisamos sacrificar diariamente, sabe? O sacrifício agradável e perfeito para Deus, que é o nosso culto racional. Sabe, irmãos? A nossa vida deve ser um culto contínuo. O culto não acontece 1, 2 vezes por semana ou somente no domingo na igreja, mas a nossa vida diariamente deve ser um culto contínuo, um culto racional, onde nós estamos continuamente adorando ao Senhor, orando em todo o tempo, orando sem cessar, meditando, pensando nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, buscando as coisas que são do alto e não as coisas que são de baixo. O nosso culto, ele é contínuo, sabe? E nós apresentamos a Deus esse sacrifício agradável ao Senhor. Nós apresentamos ao Senhor um sacrifício de louvor, sabe? Porque às vezes a sua vida está numa prova, está numa luta que só, mas você está louvando, você está adorando o Senhor, cantando hinos de louvor e de adoração para o Senhor, oferecendo a Ele um sacrifício de louvor. Olha que bênção, irmão, que bênção. Paulo e Silas estavam lá no cárcere e à meia-noite eles estavam fazendo o quê, irmãos? Orando e louvando, adorando o nome do Senhor. Sabe, esse sacrifício de que Elias prepara ali, irmãos, é esse sacrifício que nós devemos apresentar diariamente, o tempo todo ao Senhor, a nossa própria vida. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, ó, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Olha aí, devemos negar a nós mesmos, negar o nosso eu, negar a nossa natureza pecaminosa, para estarmos continuamente buscando ao Senhor, enquanto se pode achar, não é verdade, irmãos? Enquanto se pode achar, enquanto está perto, nós devemos buscar o Senhor continuamente. E aí sim, nosso altar vai estar sendo restaurado para a glória e louvor do nome do Senhor. Amados, feito isso, Elias vai agora mandar encher de água, irmãos. Olha só que tremendo. Preparou o altar, o sacrifício, está tudo prontinho ali. Agora Elias manda jogar água, encher de água todo aquele sacrifício, todo o altar, irmãos. E mais uma vez, por que Elias enche de água o altar? Porque ele estava criando mais uma dificuldade, né? Mais uma dificuldade. Porque ele não queria deixar nenhuma brecha, nenhuma dúvida do que o que ia acontecer ali era impossível ao homem, só Deus poderia fazer. Então ele encharca aquele altar com água, com muita água, para que não houvesse nenhuma dúvida. E o que nós podemos tirar de lição, irmãos, desse altar cheio de água? Queridos, nós vivemos em um ambiente que é esse mundo, que ele é completamente encharcado pelo pecado. Ele é molhado pela frieza espiritual. Nós vivemos um tempo em que o espírito do anticristo está operando de maneira muito forte, irmãos. O mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo, está sendo preparado com força, irmãos, com muita força. Você sai de casa, você está vendo o que? Um mundo anti-Deus. Você liga a televisão, é um mundo anti-Deus, ou seja, é o espírito do anticristo operando nos filmes, jornalismo, sabe? Tudo de TV, nas escolas, sabe? Em todos os ambientes corporativo, político, a área que for, você vê o espírito do anticristo agindo com muita força. Nós vivemos em um ambiente que está encharcado pelo pecado e pela frieza espiritual. Mas, querido, eu tenho uma boa notícia para você. Aleluia! Assim como lá o altar estava encharcado, e mesmo assim, o poder de Deus se manifestou ali, o fogo desceu e queimou todo aquele
sacrifício, aquele holocausto, assim também é na nossa vida, aleluia. Não importa se o ambiente que você trabalha, não importa se o mundo em que nós estamos vivendo está contaminado e encharcado pelo pecado, na sua vida, na minha vida, que estamos apresentando continuamente a Deus um sacrifício de louvor, a nossa vida, o poder de Deus deve se manifestar e se manifesta. O poder de Deus desce, irmãos, como fogo, como o Espírito Santo que nos batizou com um poder de ousadia, de intrepidez. Nós somos capacitados pelo próprio Espírito Santo, querido. Isso não vai ser impedimento na sua vida. Ah, mas lá no meu trabalho é um ambiente difícil, mas o poder de Deus está sobre a sua vida. Ah, mas na minha família ninguém é crente, é muito difícil, é um ambiente de frieza espiritual, de muito pecado, mas o poder de Deus é sobre a sua vida. Não há impedimento, irmãos, não há, pelo contrário. Pelo contrário, quanto mais difícil for, maior será a revelação do poder de Deus sobre a sua vida. Sabe? O poder será tremendo sobre a sua vida. Você precisa crer nessa palavra, sabe? Você crê e você vai ver a glória de Deus. Assim como Elias. Aí Elias vai fazer o quê? Vai orar, sabe? Vai orar. E quando ele ora, irmãos, o fogo desce. Tremendo, irmãos. Desce e consome o sacrifício, o holocausto, consome aquela água, seca tudo, se manifesta com poder, com coisa tremenda, irmãos, tremendo. E a oração de Elias? Uma oração simples, irmãos, uma oração curta, sabe? Não tinha ali palavras de efeito, não, uma oração simples, uma oração curta, mas entenda, era uma oração simples, uma oração curta, mas era uma oração centrada na palavra, com princípios bíblicos, né? Ele ora de maneira respeitando os princípios bíblicos, irmãos, porque a oração, inclusive eu tenho aqui no canal uma série com 10 mensagens intitulada Escola de Oração, porque o Senhor Jesus nos ensinou sobre oração, a Bíblia nos ensina sobre a oração de Gênesis e Apocalipse, irmãos. Sabe, nós precisamos aprender os princípios da oração eficaz. Não precisa ser longa, né? Não, devemos até orar sem cessar, mas não necessariamente uma oração precisa ser longa. Uma oração não precisa ter palavras bonitas, de efeito, sabe, forte, não. Mas precisa estar assentada sobre a estrutura, o princípio da palavra de Deus. Aí sim. Aí se torna uma oração aliada à fé, né? Uma oração eficaz. E foi o que Elias fez. E o poder de Deus se manifestou de maneira tremenda. Queridos, quando nós oramos ao Senhor, sabe, alicerçado no princípio da palavra de Deus, o milagre acontece. Por isso que é tão importante conhecer a palavra, por isso que é tão importante estudarmos. Quando nós estudamos e conhecemos a palavra, a nossa vida muda e muda por completo, e é tremendo. E aí Elias vai fazer o que, irmãos? Elias agora, ele vai orar para que venha a chuva. Ali o fogo já desceu, os profetas de Baal já foram todos desmascarados, o povo realmente reconheceu que só Deus é Deus Todo-Poderoso, e eles ali adoram a Deus, reconhecem o Senhor, né? Há aquele mover, aquele quebrantamento, ainda que momentâneo, né? Porque nós vamos ver lá na frente que depois o povo esquece disso que Deus fez, mas eles ali realmente têm um momento em que eles adoram o Senhor, um momento em que eles se rendem ao Senhor, ainda que temporariamente, mas eles se renderam ao Senhor. Isso foi poderoso. Por quê? Porque o nome de Deus foi glorificado, irmãos, sabe? Quando nós manifestamos a presença de Deus, quando nós damos lugar para o Senhor Deus agir através da nossa vida, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos conduza e nos use, irmãos, é isso que acontece. Até o ímpio glorifica a Deus, até o ímpio reconhece, observa as suas boas obras, ou seja, o mover do Espírito Santo na sua vida, e até eles glorificam a Deus. Isso é tremendo, isso é muito poderoso. E aí Elias, ele vai então orar para que viesse o quê? A chuva. Olha só que legal, irmãos. Olha só que interessante. Porque você acha que ele orou e foi rapidinho? A chuva já veio? Não foi não, irmãos. Não foi não. Ele começou a orar e nada de chuva.
Ele orou e não veio, orou e não veio. Ele orava para que acabasse aquela seca de 3 anos e meio que já estava, né? Mas não vinha chuva, irmãos. E aí o que acontece? Ele vai orar 7 vezes, irmãos. Aí sim, a chuva veio. Oh, aleluia. Apareceu lá uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e aquele era o sinal que a chuva ia descer. Então Elias já entende que ia chover, porque o seu servo, né, viu que tinha essa nuvem do tamanho da mão de um homem. Então ele já entendeu tudo. Então, ele não precisava de muita coisa, ele já sabia que a resposta de Deus já tinha chegado. Mas o que nós aprendemos aqui, irmãos? É que Deus, por vezes, ele pode responder rápido, como respondeu no desafio. Elias orou uma oração simples e curta e Deus respondeu na hora, descendo fogo. Que bênção! Mas, quando Elias foi orar para que acabasse o tempo de seca e voltasse a chuva, o que aconteceu? Não foi rápido, ele precisou perseverar. E ele perseverou. Ele não fez uma campanha, irmãos, de 7 orações, 7 dias de orações, não. Ele ficou orando. Se tivesse que orar por 20, 30, 40, 50 vezes, ele ia orar. Ele estava orando, ele estava perseverando em oração, até que Deus respondeu. E é exatamente isso que o Senhor quer da sua vida, quer da nossa vida, quer que nós sejamos perseverantes na oração. Não é porque ele respondeu em alguma oração sua, ele respondeu rápido, que ele vai ter que responder todas rápido. Não, ele quer que nós sejamos perseverantes no propósito e na oração. E aí foi uma bênção, porque Deus abençoou, a chuva veio, e a chuva de Deus é sempre uma chuva de bênção. Foi algo poderoso, algo tremendo demais. Vamos embora para o terceiro tópico? Terceiro e último tópico nós vamos estudar agora. Bom, nesse terceiro tópico nós vamos tentar entender o que aconteceu com Elias. Porque depois dele ter desafiado o povo, porque depois dele ter desafiado os profetas de Baal, depois de Deus se manifestar de maneira tão poderosa, né? O que aconteceu? Que Elias entra para um desânimo, irmãos, tão forte, sabe? O que levou Elias para um desânimo como ele teve? E nós vamos avaliar, pensarmos juntos aqui as causas que levaram Elias para esse desânimo ao ponto dele pedir a própria morte. Vamos pensar? Então, primeira coisa, Elias realmente estava muito cansado, fisicamente, dado a todo o desgaste que ele teve, né? Anda para lá, anda para cá, resolve isso, resolve aquilo outro, desafio no Monte Carmelo, enfim, aquela dificuldade toda, aquela pressão psicológica sobre ele, muito grande, irmãos, muito grande, realmente levou ele a um esgotamento de corpo e de alma, de mente, realmente muito grande, irmãos. E olha só, quem faz a obra de Deus sabe do que eu estou falando. Você fica nessa correria de fazer a obra, sabe? Muita coisa, isso gera um desgaste físico e emocional muito grande. Foi o que aconteceu com Elias. Mas não somente esse desgaste físico e emocional. Ele teve também, irmãos, uma decepção. Na verdade, uma frustração muito grande. Porque Elias nutria a expectativa de que nesse grande desafio, onde ele sabia que os mentirosos iam ser desmascarados e que Deus ia manifestar o seu poder, ele tinha a expectativa de que o povo se convertesse de verdade. Ele tinha a expectativa de que Acabe, Jezabel voltasse atrás e reconhecesse, sabe, que caísse as escamas dos olhos deles, o comichão que tinha nos ouvidos deles, e que eles realmente reconhecessem Deus. Mas não foi isso que aconteceu, irmãos. Acabe e Jezabel ficou mais ímpio do que já era ímpio, endureceu ainda mais o coração, e o povo até se alegrou no início, mas depois, irmãos, voltou para a vida de idólatra que eles tinham, porque eles não conheciam a Deus. Gostaram do que viram ali, ficaram assim motivados, mas foi, sabe, um fogo de palha. Logo eles voltaram para a vida de idolatria que eles sempre tiveram.
E isso frustrou Elias. Ficou muito frustrado, cansado, esgotado, fisicamente, mentalmente, frustrado, que é como se o trabalho dele tivesse sido em vão, sabe? Como se ele tivesse feito, nadado, mas morrido na praia. É como se o trabalho dele não tivesse tido proveito algum, né? Por outro lado, né, Elias, ele também, irmãos, estava se sentindo só, né? Ele não tinha um amigo, um companheiro de ministério. Ele estava se sentindo muito só. Ele não tinha familiares, não acompanhava ninguém da família dele, não tinha amigos. Então, essa solidão também colaborou muito para ele realmente querer abandonar, desistir de ministério, desistir da própria vida, né? E também, irmãos, ele estava sofrendo uma ameaça de morte violenta. Porque havia uma sentença de morte. Jezabel falou: você vai morrer. Tem 24 horas, você vai morrer. Então havia uma sentença de morte. E não tinha sido qualquer pessoa que sentenciou Elias à morte, irmãos. Era a pior mulher do mundo. A própria Jezabel, irmãos. Demônio em pessoa, sabe? Que sentenciou ele à morte. Então ele temeu pela vida dele. Cansado, esgotado, se sentindo frustrado, sozinho, sem amigo, isolado, né? E com uma ameaça de morte tão forte. Então, ele ainda vai andar 150 quilômetros a pé até chegar ao deserto, e lá ele deita debaixo de um zimbro, de um arbusto do deserto, e ele fala o quê, irmãos? Ele fala: para mim chega, acabou, entendeu? Diante dessas situações eu não quero nem mais viver, né? Eu não sou melhor do que meus pais. Senhor, leva a minha vida, acabou, não queria mais viver. Irmãos, vou ser bem sincero para vocês, sabe? Vou ser bem sincero. Quem nunca pensou isso, irmãos, atira a primeira pedra em Elias. Porque, queridos, qualquer pessoa que já tenha se envolvido de corpo e alma, literalmente, em tudo, espírito, alma e corpo, na obra do Senhor, sabe? Se dedicado, feito a obra e ainda no trabalho secular, aquela correria toda. Tem momentos tão difíceis na vida de uma pessoa que a pessoa pensa realmente que é melhor ir para o céu do que ficar na terra. Principalmente quando ela trabalha e não vê um resultado, né? Então, ela pensa que realmente ir para o céu, meu próprio apóstolo Paulo pensou também isso. Paulo ficava assim: eu não sei se é melhor ir para o céu, se é melhor ficar aqui, né? Porque todas as coisas eram bom. Se ele ficasse aqui, ele fazia a obra do Senhor. E se ele fosse para o céu, já estava logo pertinho do Senhor Jesus. Então, Paulo também tinha esse pensamento. Não o pensamento de pedir a morte, mas o pensamento de que era bom ir para o céu também, né? Então, veja só, irmãos, sabe? Agora, Elias é um cara tão tremendo, irmãos, um profeta tão tremendo, que nós aprendemos com ele o que fazer, e nós também aprendemos com ele o que não fazer. Olha só que tremendo, hein? Bom, se o vídeo está sendo interessante, está sendo relevante para você, me ajuda. Você é bênção do Senhor. Dê um like aí no vídeo. Se não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, que você vai estar me abençoando muito, tá bom? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que nós aprendemos com Elias, que nós não devemos fazer, é desrespeitar o nosso corpo, irmãos. Sabe? A nossa mente faz parte do nosso corpo, irmãos. O nosso corpo não é um robô, não é uma máquina que trabalha sem parar. Nós precisamos respeitar o limite do nosso corpo, o limite da nossa mente. Precisamos, irmãos, ficar mais tempo com a nossa família, com as pessoas que nos amam, sabe? Precisamos tirar tempo para dormir, tirar tempo para descansar, tirar tempo para poder ter um tempo de lazer, irmãos. Precisamos, sabe? Porque quando fazemos isso, nós estamos regenerando a nossa mente, estamos recuperando o nosso corpo para continuar fazendo a obra do Senhor, irmãos. Tem muitos pastores, muitas pessoas aí que fazem a obra o tempo todo, não para. Quando para, está infartando, já está morrendo, irmãos. Já está morrendo. Por isso que alguns pastores aí até cometendo suicídio. Vê se pode, irmãos. Que situação, sabe? Então a gente precisa respeitar
o limite do nosso corpo. Tira um tempo, descanse, durma, sabe? Durma. O exagero é sempre perigoso, irmãos. Tem pessoas que só querem saber de descansar e se divertir, né? E tem pessoas que não faz isso, só trabalha. Ou seja, se você não cuidar do seu corpo, uma hora ele vai parar. Uma hora vai gerar um desgaste, até emocional, muito forte, sabe? Então, é preciso respeitar o corpo, né? Até quem faz academia sabe disso. Por exemplo, a pessoa vai malhar um grupo muscular. Ela precisa dar de 24 a 48 horas de descanso para aquele grupo muscular para voltar depois a exercitar ele de novo. Por quê? Porque ele precisa de um repouso para ele se recuperar, né, da atividade que foi feita. Assim também é a nossa vida. Nós precisamos de um tempo de repouso para recuperar a nossa força, as nossas energias, para continuar fazendo a obra do Senhor, não é verdade? Bom, segunda coisa que nós aprendemos com Elias, que nós não devemos fazer jamais. Elias ficou frustrado porque não viu o resultado da obra. Amados, nós não devemos cobrar resultado. Nós devemos apenas obedecer o Senhor e fazer o nosso trabalho. Por exemplo, o Senhor me deu esta missão aqui. A missão de estudar a revista, meditar na revista da EBD, estar aqui gravando essas pré-aulas, compartilhando, né, aquilo que o Senhor tem me direcionado com vocês. Mas eu não posso criar aqui uma expectativa de visualizações, de inscrições, de like, e aí não veio, essas expectativas não foram alcançadas, e aí eu vou me frustrar, vou achar que o trabalho que eu estou fazendo aqui é em vão, que isso aqui não está valendo de nada. Não, nós não podemos gerar essa cobrança sobre o nosso serviço, porque nós trabalhamos para o Senhor, sabe? O nosso trabalho é obedecer e fazer o que o Senhor mandou. O resultado é com Ele, irmãos. É Ele. É Ele que convence, é o Espírito que convence, sabe? É o Espírito Santo que te convence a se inscrever no meu canal, é o Espírito Santo que te convence a dar um like, a compartilhar o vídeo. Não sou eu, não é a minha capacidade, é o Espírito Santo de Deus. Aleluias, sabe? Então nós não podemos ficar se cobrando resultado. Querido, só faça a obra, dê o seu melhor, se dedique, sabe? Se esforce, mas não se prenda a resultado. O resultado pertence a Deus, não a gente. A nós pertence a obediência. Obedecer o Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas não cobre resultado, porque senão você vai se frustrar. Senão você vai se decepcionar. Ok, irmãos? Resultado é com Deus, com a gente é só o trabalho, a obediência. Bom, outra questão que nós aprendemos a não fazer também com Elias é que Elias ele viveu muito tempo isolado, irmãos, sem amigos, sem família, sabe? E isso gerou nele essa solidão muito grande, irmãos. Sabe, nós não fomos criados para viver só. O próprio Deus, quando criou Adão, ele olhou para Adão e falou: não é bom que o homem fique só, né? Não é bom, mas nós precisamos de amigos, nós precisamos de família, sabe? Quantos e quantos pastores, irmãos, e eu conheço alguns famosos, irmãos, não têm amigos, não se abrem para ninguém, não conversam, desabafam com outros pastores, com outros amigos, não, vivem isolados, irmãos, vivem isolados da própria família, e aí vai gerar o quê? Problemas psicológicos, irmão. Problemas emocionais, sérios, graves, sabe? Terríveis, porque nós não fomos criados para viver isolado, fomos criados para ter amigos. Nós sabemos que quando nós temos amigos, pode acontecer alguma decepção, é verdade, irmãos. Mas nós não podemos desistir dos amigos por conta de uma ou outra decepção.
porque nós não podemos viver isolado. Querido, não se isole. Eu sei que nós estamos no tempo de coronavírus, então estamos vivendo um isolamento, não é verdade? Mas isolamento físico nesse momento, mas podemos ter comunhão através do telefone, do WhatsApp, não é verdade? Podemos estar juntos de alguma maneira, nós precisamos de amigos. Bom, um outro problema que aconteceu com Elias e que nós devemos aprender com ele para não acontecer com a gente também, é que Elias teve medo, irmãos, da morte. Irmãos, a chave da vida e da morte está na mão de Deus, sabe? É Ele que decide, irmãos. É Ele que decide a vida e a morte. Ninguém pode tirar a minha vida se Deus não permitir. A chave da vida e da morte está na mão dele. Não é coronavírus, enfermidade, bandido, nada, ninguém pode tirar, nem acidente, ninguém pode tirar a nossa vida. A nossa vida está na mão de Deus. É Ele que dá a última palavra. Elias sabia muito bem disso, mas, sabe, devido a todas as circunstâncias, a frustração, o cansaço, o isolamento, todas essas frustrações juntas, esses problemas todos juntos, acabaram distraindo ele e ele temeu pela própria vida, deixando de confiar que o Senhor é que decidia sobre a vida e a morte naquele momento, né? Então, nós devemos aprender a confiar no Senhor, que é Ele que decide sobre a morte e sobre a vida. Agora, eu concluo essa lição lembrando como Deus cuidou de Elias. Irmãos, tremendo. Deus é muito bom, né? Deus é tremendo. Alguns poderiam pensar, agora Deus vai brigar com Elias, vai brigar com Elias. Não, Deus é amor. Deus é amor. Eu sei que Ele também é fogo consumidor, Ele é justiça, mas Deus é amor. E como um pai amoroso, Ele cuidou do seu filho Elias. Porque para cada problema que Elias viveu, irmãos, ele chegou com uma solução. Olha que tremendo. Lembra, Elias estava com um problema sério, que era o desgaste, né? O esgotamento físico e mental. E o Senhor permite ele descansar lá debaixo do zimbro, depois daquela oração terrível que ele faz pedindo a morte, né? Aí o anjo do Senhor vai fazer o quê? Vai acordar Elias e preparou e deu a Elias ali, ó, pão e água. Olha só, um alimento. Preparou um alimento e serviu Elias. Ele acordou, despertou Elias. Elias comeu, se fortaleceu, mas Elias precisava descansar mais um pouco. E o anjo deixou ele descansar mais um pouco. E ele descansa um pouco. Aí o anjo acorda ele de novo, irmãos. Ele acorda, come mais um pouco daquela comida abençoada do céu, e aí ele parte daquela jornada que o Senhor envia a ele, anda 400 quilômetros, 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento, ou seja, o Senhor restaurou, o Senhor renovou a força dele, irmãos, para ele continuar caminhando. Olha que bênção, irmãos. Olha como o Senhor é bom e Ele faz isso pela sua vida, pela minha vida hoje também, irmãos. Quando estamos assim esgotados, é Ele que nos renova. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes eu estava me sentindo esgotado, fui para a igreja, irmãos, assisti, adorei, louvei o Senhor, um culto maravilhoso, eu saí de lá com as minhas forças renovadas no Senhor. É uma bênção, sabe? E aí, Elias tinha um outro problema. Elias estava frustrado, lembra? Ele achava que o trabalho dele tinha sido em vão, não tinha valido a pena, né? Por quê? Porque Jezabel não se converteu, Acabe não se converteu. As pessoas tiveram até um momento de euforia ali, mas também não se converteram. Ele estava achando que o trabalho dele era em vão e que ele estava só. Mas o Senhor revela para ele que ainda existiam 7.000 fiéis, sabe, que não tinham se dobrado a Baal, estavam ainda sendo fiéis ao Senhor, sabe, que coisa maravilhosa, irmãos, porque o Senhor estava mostrando para Elias ali
que o trabalho de Elias não foi em vão. Primeiro que não foi em vão, porque ele cumpriu o propósito. Ele tinha um propósito diante de Acabe, diante de Jezabel e diante de todo o povo. Ele tinha um propósito de Deus, ainda que ele não entendesse, mas Deus tinha um propósito, ele cumpriu esse propósito. Entendendo ou não, ele cumpriu. Mas além disso, o ministério dele, a vida dele, a coragem, a intrepidez que ele tinha, a ousadia, o zelo que ele tinha pela obra de Deus, irmãos, que ele fazia, certamente que serviram de motivação, de estímulo para aqueles 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Serviu de motivação para aqueles homens permanecerem fiel a Deus, porque tinha em Elias um exemplo, tinha em Elias, sabe, alguém que eles pudessem ter como referência para a vida deles. Olha que tremendo, irmãos. Sabe, que tremendo. Elias não sabia disso, mas o ministério dele era uma bênção. Chegava em lugares que nem ele imaginava, sabe? E ele estava edificando vidas, encorajando vidas, exortando vidas que nem ele sabia. Olha só que tremendo, né? Amados, o seu ministério é tão abençoado, ainda que você nem perceba o tamanho do seu ministério, ou do seu próprio testemunho de vida, sabe? Mas lá no bema de Cristo você vai saber. Lá no bema de Cristo, irmãos, tudo vai ser revelado. No tribunal de Cristo, onde nós seremos galardoados, lá sim você vai ver como que Deus te usou, como Deus te usou para abençoar tantas vidas que você nunca fez nem ideia de que você estava abençoando essas vidas, sabe? Mas você está. Então, sabe, ainda que você não observe, não consiga visualizar o resultado da tua vida espiritual no sentido de obra, no sentido de estar ajudando no seu ministério, mas assim, creia que o que você tem feito para o Senhor tem cumprido o propósito e lá no bema de Cristo você vai ver isso, né, com riquezas de detalhe. E Deus ali confortou Elias, né, que curou Elias nesse problema que Elias estava passando. Mas Elias ainda tinha outro problema, irmãos. Ele andava só, lembra? Ele não tinha companheiro, ele não tinha um amigo, ele não tinha alguém que caminhasse com ele como um amigo de verdade. E aí o que o Senhor faz? O Senhor presenteia Elias com um amigo. Qual o nome do amigo dele que Elias deu de presente? Eliseu. O Senhor deu Eliseu para Elias como um presente, como um amigo, alguém que ia andar com ele, alguém que Elias ia ensinar, alguém que Elias ia discipular, alguém que Elias ia preparar para ser o sucessor no ministério profético de Elias. Olha que bênção! O Senhor tratou e presenteou Elias. Que coisa maravilhosa, irmãos. Olha, se você quer pedir uma bênção ao Senhor, peça um amigo, peça uma amiga, sabe? Por isso que a Bíblia diz que há amigos que são mais chegados que irmãos. Eu não tenho muitos amigos, eu tenho poucos amigos de verdade, irmãos, mas eu garanto que esses poucos amigos que eu tenho vale por muitos e por muitos e muitos. Eu não vou nem citar o nome deles aqui, sabe? Mas assim, são amigos de verdade, amigos que são presente de Deus para minha vida. E como é bom ter um amigo. Então, investe, pede a Deus, pede ao Senhor um amigo, uma amiga de verdade, sabe? De verdade. E invista nas pessoas também, irmãos. Invista nas pessoas, faça discípulos, sabe? Isso é muito bom, isso é muito bom. E aí, por fim, Elias, que temeu a morte, tinha esse problema, estava com medo da morte, por isso ele pediu a morte, né? Ele estava ali correndo de Jezabel. Agora, você veja, Jezabel queria a morte dele, Acabe queria a morte dele, o próprio Elias já entrou nessa concordância toda e também concordou com a sua morte e pediu a própria morte a Deus. Mas aí eles esqueceram de uma coisa, irmãos. Quem decide é o Senhor, não somos nós, sabe? E sabe qual foi o tremendo? É que Elias nunca morreu. Oh, glória! Aleluia! Você está vendo só? Veio um carro de fogo, um cavalo de fogo, separou Elias de Eliseu e um redemoinho levou Elias
vivo para o céu. Irmãos, que coisa maravilhosa, sabe? Não importa o que as pessoas estão desejando para a tua vida, não importa nem o que você em algum momento, devido à luta, assim, você mesmo desejou para a sua vida. O que importa de verdade é o propósito que Deus tem para a sua vida. É o propósito que Deus tem para a sua vida. É isso que importa. Então se apegue ao propósito, sabe? Porque Elias, que todos queriam que ele morresse, ele mesmo concordou com a morte, pediu a morte e ele nunca morreu. Foi para o céu vivinho da silva. Como só ele e Enoque, irmãos. E quem sabe nós, né? Quem sabe Jesus não volta ainda hoje, né? Quem sabe Jesus não volta e nós ainda estejamos aqui fazendo a obra e também sejamos arrebatados vivos. Oh, glória a Deus! Oh, dia maravilhoso, né? E ao encontro do Senhor nos ares, né? Para o grande bema de Cristo, para a boda do Cordeiro. Coisa maravilhosa demais. É a palavra do Senhor. Bom, irmãos, e aí Elias, que também tinha pensado que já não tinha mais nada para fazer, né? Que já tinha chegado ao fim, podia morrer, não tinha mais ministério, e o Senhor mostra para ele que o Senhor ainda tinha mais 3 propósitos para Elias, e propósitos grandes, irmãos. Ungir o rei Azael da Síria, ungir o novo rei do próprio reino do norte, Jeú, e ainda ungir, né, o seu sucessor, o profeta Eliseu. Deus ainda tinha muito para fazer através do ministério de Elias e Deus ainda tem muito para fazer através do seu ministério. Não importa a sua idade, não importa em que momento você esteja passando, o que importa é que os planos de Deus para a sua vida vão se cumprir. Deus ainda tem muito para fazer na sua vida e Ele vai fazer porque Ele é Deus, aleluia, Ele é Deus e você é filho, você é servo, você se coloca na posição e o propósito de Deus vai se realizar na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que essa lição possa ser bastante proveitosa e útil para a sua aula e para a sua vida diária. Se ela foi relevante para você, dê um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se você é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo domingo, se o Senhor Deus nos permitir. Muito obrigado por tudo e tchau, tchau.